Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você, com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, princesa, como toda segunda-feira, viemos trazer uma mensagem de esperança. Semana passada não postamos, mas essa semana preparamos uma mensagem muito especial que eu estou refletindo já faz um tempinho e acredito que vai gerar um grande impacto no seu coração. E o tema da mensagem, como vocês viram aí no título, é sobre nós nos libertarmos, princesa, dos padrões, de vícios, de sentimentos, circunstâncias que nos aprisionam e não fazem com que a gente se sinta genuinamente livres para sermos a nossa real identidade, para vivermos aquilo que o nosso Pai quer que vivamos, como filhas. Não esquece, princesa, de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e compartilha com uma amiga, alguém especial. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, esse tema é bem interessante da gente conversar porque é algo que nos acompanha dia a dia. Há diversas situações, há diversas circunstâncias, diversos sentimentos, até mesmo pessoas fazem nos sentir aprisionadas. Aquela sensação que não conseguimos nos libertar. Ainda mais difícil de lidar quando nós não percebemos, não reconhecemos e vivemos dia após dia em angústia, em ansiedade, com complexos de inferioridade que nos diminui, não nos fazem crer, acreditar que somos capazes, procrastinamos, colocamos nosso tempo nas redes sociais, em lugares que não vão nos edificar e, na verdade, quando a gente entra, a gente se sente mais triste, mais para baixo, se sentindo ainda mais inferior do que já nos estamos sentindo. Aqui a gente poderia conversar em diversas circunstâncias e situações, princesa, que podem nos deixar nessa sensação de aprisionamento, que podem nos deixar aprisionadas. Quando estamos nas redes sociais, princesa, a gente fica lá 1, 2, 3 horas olhando vídeos, olhando páginas que não vão nos acrescentar, vão nos colocar ainda mais para baixo, vão nos deixar ainda mais ansiosas, vão fazer com que a gente se compare com ideais, com corpos, com rostos que não são reais e a gente se coloca para baixo achando que aquilo é real. Quantos de pessoas, até nós, até você que pode estar ouvindo, pode estar aprisionada a vícios, está aprisionada a ansiedade, está aprisionada a depressão, está aprisionada aos parâmetros que a sociedade nos impõe de o que é bonito, de o que deve ser mostrado, de o que deve ser feito. E nós não conseguimos sair desse círculo vicioso, onde necessitamos a todo momento de aprovação das pessoas, da aceitação das pessoas, de estar no padrão para sermos aceitas. Mas será que isso realmente, princesa, é liberdade? Será que a liberdade ela não é quando sabemos quem somos, temos a condição de escolher e reconhecer que aquilo não está nos fazendo bem? Será que aquilo que nos mostram como liberdade é realmente a liberdade que nós almejamos, que nós queremos ter e nos sentir realmente livres, alegres, plenas com nós mesmas, com os nossos relacionamentos, com a forma que a gente utiliza as redes sociais, se alimenta e usufrui da nossa vida? E isso, princesa, foi me tomando, fui questionando, fui refletindo, porque muitas das vezes eu me sentia numa posição de aprisionada, como se faltasse o ar, como se a ansiedade batesse, como se não tivesse perspectiva, a todo momento tendo que agradar, a todo momento lá entrando nas redes sociais, vendo coisas que não tinham necessidade, a forma exagerada que a gente acaba usufruindo das coisas impactam negativamente na nossa vida.
impactam na forma como a gente se relaciona, impacta na forma como a gente se enxerga como mulher, impacta na forma como a gente produz. Porque se eu tenho um objetivo, princesa, se eu tenho um sonho que eu quero realizar, um sonho material, por exemplo, de ir a uma viagem, se eu tenho um sonho de abrir uma empresa, há muitas coisas no mundo que podem nos distrair, que podem fazer com que tiremos o foco daquilo que nós somos, daquilo que desejamos, daquilo que nós viemos fazer aqui. Tudo ao nosso redor pode facilmente nos distrair e fazer com que a gente não alcance os nossos sonhos, faz com que a gente se sinta frustrada, faz com que a gente procrastine. As distrações nos levam à comparação. Vejo aquela vida dos sonhos, vejo aquela aparência dos sonhos, vejo aquele corpo dos sonhos e ali eu começo a focar naquilo, me distraio e começo a me perder, me aprisionar e me esquecer de que quando estou conectada com Deus, de quando eu estou conectada com o Pai, é aí que eu estou liberta. Quando nós nos conectamos à fonte, a nossa real identidade, é aí que estamos libertas. Mas com todas as distrações que nós permitimos que entre no nosso dia a dia, é muito fácil a gente esquecer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se você é a imagem e semelhança de Cristo, do Pai, qual é o sentido da gente se comparar? Se eu sou a imagem e semelhança do Pai, e se o meu Pai é próspero, se o meu Pai é abundante, qual é o sentido de eu não conseguir me organizar financeiramente? Qual é o sentido de eu não alcançar os meus sonhos, os meus objetivos? Se eu sou a imagem e semelhança do Pai, por que eu não estou conseguindo ter tempo para ajudar mais, para servir? Se eu sou a imagem e semelhança do Pai, por que eu estou perdendo tanto tempo em coisas supérfluas, em coisas que não vão me acrescentar e que só vão me gerar mais tristeza e ansiedade, sendo que o nosso Pai fala que Ele é a nossa alegria, que a nossa força é a alegria dEle. Entende como são tantas coisas, princesa, que nós colocamos no nosso dia a dia, que nos aprisionam e nos fazem esquecer que nós fomos chamadas para ser livres em Jesus, livres em Deus, livres no Espírito Santo. E quando eu entendi isso, princesa, quando eu entendi que na verdade antes eu estava presa e que hoje eu sou livre, aquelas amarras, aquela ansiedade, aquela necessidade de aprovação, de aceitação, aquela necessidade de estar em lugares estáveis, aparentemente estáveis, mas que não me traziam alegria, só me traziam picos de depressão. Quando eu entendi isso, de que na verdade o que era externo que estava me aprisionando, mas o que Deus me chamava para ver internamente era o que poderia me libertar, e me libertou. Porque hoje, princesa, eu tenho a ciência que eu posso dizer não. Eu tenho a ciência de que eu posso chegar e falar não, hoje eu não vou. Não, esse ambiente eu não quero ir. Isso aqui eu não vou fazer. Porque isso aqui vai ferir os meus princípios, isso aqui vai ferir a minha identidade. Não, essa proposta eu não vou aceitar, porque lá na frente isso pode gerar consequências e não vai ser legal. Esse rosto que está sendo mostrado aqui, ele não é real. Eu sou linda do jeito que eu sou. Eu posso me sentir mais bonita para mim mesma, me maquiando, indo ao médico, indo ao dermatologista, ganhando mais peso, perdendo mais peso. Aí a forma como você se sente bem para você mesma, princesa. Não para que você possa mostrar, não para que você possa ser aceita pelas pessoas. Existe uma diferença. Eu sou livre quando eu sei que determinada atitude vai me gerar consequência. Eu sou livre quando eu olho alguém que está conquistando o sonho
E eu fico feliz porque eu sei que o meu Pai também vai prover. Eu sei que o meu Pai também vai me ajudar a conquistar os meus sonhos. Eu sou livre quando eu não permito que a sociedade imponha aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo usar. Eu sou livre porque eu sou capaz de escolher. Isso eu não quero, porque eu sei quem eu sou. E princesa, para a gente ilustrar isso, tem uma passagem que é maravilhosa. É uma simbologia, né? É Deus tentando nos mostrar a que liberdade que Ele nos chamou. Se realmente a liberdade que a sociedade ou o mundo diz pra gente é realmente uma liberdade. E quem realmente está livre? É muito incrível pra gente refletir. E essa passagem eu já tinha lido uma vez e fiquei refletindo por uma vertente que também faz muito sentido. E no banho também, princesa, fiquei refletindo sobre essa mensagem. Quando eu abro o meu devocional, é a mensagem de novo. Eu falei, não, Deus quer que eu reflita mais, Deus quer que eu fale para as princesas o que Ele quer. E essa passagem, princesa, ela está em Atos, a partir do capítulo 16. Aqui em Atos, princesa, fala um pouquinho sobre os discípulos de Jesus e mais especificamente aqui está falando de Paulo e do seu companheiro de viagem, Silas. Aqui Paulo estava servindo, estava curando os doentes, estava levando a palavra, estava edificando as pessoas, levando a mensagem, libertando as pessoas. Só que existe um dado momento aqui que Paulo acabou ajudando uma moça ali. Só que essa moça era muito importante para os negócios de uns homens romanos. Mas eles estavam usando aquilo para se beneficiar, para conseguir tirar dinheiro das pessoas. Esses homens de Roma ficaram bravos com Paulo e foram até as autoridades de Roma e levaram Paulo e Silas, que foram açoitados, ou seja, eles apanharam princesa porque acabaram libertando uma moça. E ainda ficaram presos junto com outros presos de Roma. Como toda prisão precisa de um carcereiro, né? Uma pessoa que fica cuidando ali para ver se os presos estão se comportando, para ver se ninguém vai fugir. E as autoridades falam para um carcereiro ficar de olho em Paulo e Silas durante a noite para que nada acontecesse. Porque naquela época, princesa, se algum carcereiro deixasse os prisioneiros saírem, se acontecesse alguma coisa, eles sofreriam a mesma punição que os prisioneiros. A partir do versículo 25, no capítulo 16, é falado assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Ou seja, Paulo e Silas tinham acabado de apanhar, serem açoitados. Estavam presos, uma circunstância totalmente desfavorável, mas eles não estavam preocupados, princesa, com as circunstâncias. Eles não estavam preocupados com o que estava externo. Eles estavam preocupados com o que eles podiam fazer naquela situação em que eles estavam, nos mostrando que todas as vezes que a gente se concentra e foca em circunstâncias desfavoráveis, todas as vezes que a gente foca em distrações, em tudo aquilo que nos faz desviar da nossa identidade, dos nossos objetivos, é aí que nós começamos a ser aprisionados. E aqui Paulo e Silas está nos mostrando uma outra forma de encarar. O que está ao nosso controle? O que você pode fazer para mudar essa situação? Para mudar essa circunstância que está nos aprisionando? E aqui eles estão falando: se conecte à fonte, se conecte ao Pai, se conecte àquele que te criou. Peça para Ele: Pai, me liberte dessa situação. Pai, eu me sinto muito presa às redes sociais, eu não consigo sair. Como é que eu posso fazer para me desvincular disso? Como eu posso me desvincular desse relacionamento que não está me fazendo bem? Como eu posso me desvincular dessa amizade? Como eu posso me desvincular dessa atitude que tem me feito procrastinar, que tem me feito me afastar dos meus sonhos? Continuando, princesa, é falado assim: e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha que poderoso, princesa. Com a oração e com o louvor de Paulo e Silas,
De repente começou um terremoto. Todas as prisões, todas as portas das prisões se abriram. Imaginem, façam a cena na mente de vocês. As portas se abriram e todos aqueles que estavam acorrentados foram libertos, nos mostrando o poder que a oração e o louvor têm. O poder que, quando nos conectamos ao nosso Pai, Ele pode nos libertar de qualquer prisão, de qualquer corrente, de tudo aquilo que tem nos angustiado, nos deixado tristes, ansiosas. É para essa liberdade que o nosso Pai nos chama. Porque ainda que externamente pudesse parecer que Paulo e Silas estavam presos, será que eles realmente estavam, princesa? Será que eram eles realmente que estavam presos? Porque só foram eles clamar, só foram eles orar, que todas as portas da prisão e todas as correntes foram abertas e quebradas. E a partir do versículo 27, princesa, é falado assim: o carcereiro despertou do sono. Com a oração, aqueles que estão dormindo despertam do sono. E vendo aberta as portas da prisão, puxando da espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Ele achou, princesa, que era culpa dele o que tinha acontecido, então ele já foi pegando a espada para tirar a vida. Porque ele sabia que a mesma pena que os presos iriam sofrer, ele iria sofrer também. Mas Paulo, com toda a sua generosidade, sem pensar em fugir, sem pensar em prejudicar um carcereiro, porque ele poderia muito bem fugir e deixar o carcereiro lá. Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu também seja salvo? Porque ali ele pôde reconhecer o poder do Deus que Paulo e Silas serviam. Mas como uma oração e um clamor pode ter aberto as portas de uma prisão e tirado todas as correntes? Ele foi perguntar: como é que eu sirvo esse Deus? Como é que eu faço para ser salvo e ser abençoado por ele? E eles responderam: creia, acredite no Senhor Jesus, e você será salvo e todos da sua casa. E como eu já disse para vocês em outras mensagens, Deus não se preocupa apenas conosco, princesa. Ele se preocupa com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, e fez questão de falar aqui: ele seria salvo, o carcereiro, e todos da sua família. E Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Aqui uma junção de servir, né? Um servindo o outro. Paulo ajuda o carcereiro limpa as feridas e salva toda a família. É aquela maravilha de servir, de ajudar o outro sem querer nada em troca. E ainda assim Deus libertando, Deus curando, Deus abençoando, trazendo alegria. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Princesa, há tanto para refletir nessa mensagem, há tanta coisa que eu ia ficar horas aqui falando com vocês. O que me chama a atenção também dessa passagem, a gente nunca pode se sentir com Deus esquecido. Deus, para salvar, para ajudar um carcereiro que talvez estava fazendo o seu trabalho ali, precisava levar maná para sua família, comida, precisava sustentar a sua família, precisava fazer o seu serviço bem feito, porque ele também poderia receber a mesma punição que os outros presos. E Deus fez um terremoto, abriu todas as portas da prisão e estava falando que tinham muitos presos e todos ouviram, todos foram libertos, mas Deus foi falar com aquele carcereiro. Aquele homem que estava fazendo o seu trabalho, estava com sono ali, cansado muito provavelmente de tantas noites. Deus foi libertar aquele carcereiro,
nos mostrando que, independente do nosso trabalho, independente do momento em que estamos, Ele se importa. Ele pode fazer terremotos, Ele pode quebrar correntes, abrir portas para te salvar, para demonstrar o amor e a fidelidade que Ele tem com você. E aí, princesa, mais a fundo dessa mensagem, eu pergunto para vocês, e foi algo que eu me perguntei. Paulo e Silas estavam presos, fisicamente, externamente falando. Para o mundo eles estavam presos. Mas aquele carcereiro que estava livre, que não estava dentro da prisão, será que o carcereiro realmente estava livre? Ou será que era uma liberdade de aparência? Porque só foi, princesa, Paulo e Silas orar, clamar. E por mais que Paulo e Silas estavam na prisão, eles que estavam mais libertos do que nunca. E muito mais que isso, princesa, por que eles estavam tão tranquilos? Por que eles estavam orando em meio a circunstâncias desfavoráveis? Porque eles sabiam que em Jesus, porque eles sabiam que em Deus eles já estavam livres. Porque quem foi até eles? Aquele que aparentemente estava livre, o próprio carcereiro. Vai até eles e pergunta: como eu posso ser salvo? Que Deus é esse que eu também quero servir? Que Deus é esse que eu também quero experimentar dessa liberdade em que eu posso dizer não? Que Deus é esse que eu posso experimentar essa liberdade de caminhar e saber que tudo coopera para o bem, até as circunstâncias mais desfavoráveis, e me sentir alegre, me sentir preenchido? Que Deus é esse que te lembra todos os dias de quem você é e te lembra que você não precisa seguir padrões, que você não precisa ser uma imitadora, que você só precisa ser você, uma princesa genuína, que serve, que ajuda, como Paulo e Silas fez aqui. O carcereiro fala: eu estava achando que eu estava livre, mas era uma liberdade de aparência, porque na verdade vocês que são livres. Vocês que pedem, Deus ouve. E isso Paulo e Silas mostra que é para mim, para você também, princesa. Quando clamamos, quando oramos, quando todos os dias pedimos para que Ele nos lembre de quem somos, para que todos os dias Ele possa nos libertar de amarras, de circunstâncias, pessoas, situações que nos fazem ficar aprisionadas. É para essa liberdade que Deus nos chama. A liberdade de ser a semelhança dEle, sem nos preocupar com o que vão pensar, se vão aceitar. Há padrões da sociedade que na verdade nos colocam em prisões. O consumismo, os vícios, a comparação, a inveja, a ansiedade, os complexos de inferioridade, que todos os dias a gente precisa lutar contra e acreditar que somos capazes. Deus não quer que fiquemos aprisionadas nisso. Ele quer que nós experimentemos a liberdade de viver debaixo da presença, debaixo da proteção dEle, debaixo da direção e da orientação dEle. Isso é um processo, princesa, que eu tenho passado e espero que você também possa se permitir passar. A liberdade de se amar desse jeitinho. Muitas vezes eu quis mudar, princesa, a forma que eu reagia, eu trabalhava, porque eu via outras pessoas fazendo isso, que eu precisava ser mais acelerada, que eu precisava isso, mas me entendendo a forma como Deus me fez, a minha identidade, a minha personalidade, eu pude perceber que todas as vezes que eu tentava fazer como as outras pessoas, aquilo me distanciava de mim mesma e me causava ansiedade. Eu estava me aprisionando a ser quem eu não era. Então eu te pergunto, princesa, o que tem te aprisionado? Você não precisa fazer sozinha. Você pode pedir ao Pai, ao seu Pai, como Paulo e Silas fez aqui, como o carcereiro fez aqui. É necessário ter humildade para reconhecer, assim como eu tive que ter humildade, princesa, para reconhecer tudo aquilo que estava me prendendo. Deus quer nos libertar em todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Eu posso pedir, você pode pedir,
e fazer o que está ao nosso alcance. Então, princesa, o que você pode, o que você deve se libertar hoje? Peça ao Pai que te mostre. Peça ao Pai que Ele te liberte, que Ele vai te libertar. Durante o processo, durante a caminhada, você vai vendo que coisas que você fazia antes, você já não faz mais. Situações em que você entrava, você já não entra mais. Os sims que você dava para ser aceita, você passa a não dar mais. E é aí, princesa, que está a verdadeira e genuína liberdade. De ser a imagem e semelhança do Pai, quem Ele pediu para que você seja. Porque na verdade, princesa, quando eu achava que estava livre, na verdade era aí que eu estava presa. E agora que acham que no Evangelho estou presa, é que na verdade estou livre. Mas só experimentando a leveza, a paz de estar e ser livre em Cristo Jesus. Faço esse convite para você e você vai ver como a sua autoestima vai melhorar, como as suas relações interpessoais vão melhorar, quanto a sua produtividade, quanto você vai querer ainda mais ajudar as pessoas. Essa é a verdadeira liberdade. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com uma amiga, se inscrever no canal e comentar aqui abaixo vídeos e sugestões que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.